A gente sabe, Susan, que hoje muitas empresas utilizam plataformas digitais para fazer o recrutamento de pessoas. Inclusive, com teste para vaga, até mesmo para economizar tempo. Mas a entrevista ainda é a parte mais importante desse processo seletivo, não? Como é que você vê isso? Com certeza, Carol, a entrevista ainda é é o ponto X de todo esse processo, né? As ferramentas, elas vêm para trazer agilidade, para trazer velocidade aos processos, tanto para o candidato quanto para o entrevistador, mas é na entrevista que eles conseguem realmente se conhecer e entender o alinhamento de valores, o alinhamento cultural. Então, uma pessoa que chega até a entrevista para trabalhar numa determinada empresa, ela já tá um passinho mais perto dessa vaga de trabalho. Quais são as dicas para a pessoa se preparar para essa entrevista? O que você vê hoje que as pessoas falham muito ou até mesmo as coisas boas numa entrevista? Então, começa por entender um pouco da empresa, do mercado, né? Se situar para qual é a posição que você está se aplicando. Principalmente se você já está na fase da entrevista, significa que você já avançou nesse processo. Então, conhecer os produtos, conhecer a história da empresa, ter o que trocar com o entrevistador. Né? Uma outra questão seja você. Independente se você domina plenamente aquilo que você está disposto a comentar na entrevista, ou se você não tem domínio completo, fale, né? Olha, isso aqui eu sei até tal parte, mas eu pretendo buscar desta forma, né? O conhecimento hoje ele está livre aí para todo mundo. Então, a transparência, a confiança, isso vai te dar pontos no processo seletivo. Tanto não falar pro outro, né? Para quem tá te entrevistando, olha, eu sei disso tudo, eu conheço, sem conhecer. Esse é um dos maiores pecados numa entrevista, então. Sim, esse é um dos maiores pecados. E posso até citar alguns exemplos, né? A gente pergunta, por exemplo, de Excel. Né? Se eu faço uma pergunta aberta, qual é o seu nível de Excel? A pessoa pode falar, intermediário, geralmente é onde todo mundo vai, que é a coluna do meio, né? Mas aí nós, enquanto entrevistadores, buscamos direcionar isso para realmente entender, né? Então, o que você faz com tranquilidade no Excel? Ixi, Maria. Se a pessoa domina, por exemplo, fórmulas, gráficos, tabela dinâmica e tal, ela já vai falar isso. Se ela responde para mim planilhas, eu entendo que o nível dela é mais básico, e aí eu vou subindo na entrevista até entender, né, qual é o nível. Qual é o nível. E como se comportar na hora da entrevista? Na frente, com o gestor, profissional de RH, quais são as orientações de comportamento mesmo físico, de como se vestir, como se comportar? Preste atenção à questão da pontualidade, né? Isso demonstra uma organização, um respeito pelo entrevistador. Chegue num alto astral, dê um bom dia caloroso, um aperto de mão firme, né? Mais profissional. Em relação às vestimentas, procure entender qual é o contexto da empresa e se adequar, mas também ficando num mais neutro ali. Se você tiver dúvida, não ouse demais. Vá no básico que funciona. Às vezes a pessoa é muito emperequetada na entrevista, é ponto negativo, né? Sim, para ir, né, para se arrumar demais, ela precisa ter certeza de que o contexto comporta ela estar indo para a entrevista dessa forma, senão vá no básico que não tem erro. E tem uma pergunta que é muito comum nas entrevistas, né? Por que você quer trabalhar nesta empresa? Como responder isso da melhor forma? Tem alguma dica? Também com sinceridade, né? Se você se candidatou para aquela vaga, para aquele processo, é porque algo chamou a sua atenção. Seja porque é próximo da sua casa, seja porque é um salário atrativo, seja porque é uma empresa que você passava na frente e você sempre admirava, seja porque é a multinacional dos seus sonhos, né? Mas conecte isso com realmente o seu desejo, porque aí você vai estar sendo genuíno e você vai conseguir falar efetivamente do que você pode agregar. Moral da história, gente, na entrevista de trabalho, quem tá ali entrevistando você quer entender a sua verdade, o porquê do que você quer entender se você se encaixa dentro da previsão do que a empresa quer construir. E se há possibilidade de uma construção em conjunto, né, Susan? Por isso a verdade é um ponto importante na entrevista. Sim, Carol, sim. E as empresas hoje em dia até flexibilizam algumas questões de requisitos técnicos quando entendem que
desafiar a proatividade, a força de vontade e a capacidade da pessoa de correr atrás daquilo que falta, né? Então, não tem segredo. Seja você, mostre a sua vontade para estar naquela posição e corre atrás daquilo que precisar. Sensacional. Quero agradecer a sua presença hoje aqui no Mais Carreira. Segunda-feira que vem tem mais. Tem sim. Obrigada. Obrigada.